né, que nos ameniza, nos traz uma bênção de paz. Vocês sentem isso quando vocês entram para tomar o passe? Sim. Porque tem gente, né, todos nós, né, gente, não são vocês. Nós somos humanos, às vezes, com algumas dificuldades de se concentrar, né? Principalmente quem tem TDAH, então, não pode nem sentar, que eu já fico agitada. Então, na hora de receber o passe, nós temos que nos entregar. É uma entrega ao divino, que vem lá do alto essas energias. Então, a terapia pelos passes, eu não vou falar assim técnicas, como é que tem que ser dado, como é que tem que ficar para receber, ou quem é que está doando, né? E nem que chakras ou ponto de forças que nós temos que vai adentrar. Não vou falar nada disso, apenas eu vou falar sobre o ensinamento que o Jesus, nosso Mestre Jesus nos deixou, né? Porque, na verdade, é um grande presente de Deus o passe que nós recebemos. Em todas as casas religiosas, nós temos isso? Não, né? Tem muita gente que vem da igreja católica ou de outras igrejas, né? Sem condenar, sem criticar ninguém, mas de outras crenças que falam, ai, que engraçado, né? Eu chego aqui, eu tenho que entrar lá na sala e fico assim. O que será que está acontecendo? Né? E será que a pessoa que está lá passando, será que eu recebo mesmo? Não tem essas dúvidas? Tem, né? Eu falo porque no início, quando eu entrei para receber um passe, falei, mas o que é isso, né? Por que eu tenho que ficar assim? Será que eu estou recebendo mesmo essa energia? Né? Será que a pessoa não está doente, aquela pessoa que está me passando? Será que não está gripada, né? Aí as pessoas falam, fecha os olhos, se concentra, pensamento em Jesus. Aí você fala, tá. Mas, assim mesmo, né? Você sai meio que descrente. Fala, mas será? Mas será? Então, vamos ver, né? De acordo com esse ensinamento, terapia pelos passes. Terapia significa tratamento através dos passes. A palavra passe veio da palavra passar. Passar o quê? Energias, fluidos. Porque nós temos que saber que nós estamos neste planeta Terra embebidos de fluido cósmico universal. A gente não percebe. É como um peixe que está dentro do aquário, o peixe não sabe que está dentro d'água. Ele sabe apenas que está lá e está vivo. E nós estamos dentro de um fluido cósmico universal. Então, toda energia que é trabalhada, tanto da parte positiva como uma energia negativa, a gente recebe. Então, passe tem esta finalidade, né? Da gente conseguir absorver essa energia que, na verdade, vem de Deus. Em última instância, vamos dizer que vem do Pai maior. Boa noite, tudo bem? Então, vamos lá. O que é o passe? É uma transmissão de bioenergia, vida, energia, que é um valioso recurso para poder recompor o que falta em nós, né? Carências orgânicas, emocionais, psíquicas e espirituais. Ah, mas no meu corpo não falta nada. Tem uma dúvida. Sim. Para receber o passe, a pessoa tem que estar aberta. Sim, tem que estar aberto. Ou você pode energizar o lugar sem esse consentimento, sei lá, você pede com esse consentimento maior, energia do lugar, ou lugares, não pessoas que Sim, sim. Então, eu vou entrar exatamente, eu não vou te falar agora, porque eu vou dar... Não, tudo bem, a pergunta é ótima, maravilhosa, mas eu vou exatamente entrar nesse quesito, né? Quem é que está doando, quais são, que tipo de pessoa que tem que ser doador do passe, e o receptor desse passe. E ter o lugar certo. Ah, mas o meu amigo está lá, doente, ruim, acho que está pegando algum espírito. Ah, tá me chamando para dar o passe? Pode. Não, não é o local adequado naquele instante, né? Você está totalmente desprotegida. Por isso, dentro de um centro espírita,
tem um local que chama Câmara de Passe. É um local onde existe toda uma egrégora de espíritos de luz. A gente não dá passe sozinho. Vocês sabem disso, né? O médium, ele pode ter um magnetismo bem mais acentuado do que, vamos dizer, eu, outra que está dando passe. A minha energia é bem assim, né? Minha energia vital é mais fraca, vamos dizer. Estou dando exemplo. Então, a pessoa, ela está doando o magnetismo, o fluido energético, né? Que chama fluido vital animalizado. Tudo bem, mas só que por detrás tem uma equipe de espíritos que está auxiliando, se bem que nós temos 3 tipos de passe. Passe magnetizado, né, que sai do próprio doador de passe, mas não deixa de estar amparado. Depois, passe espiritual, que somente a equipe espiritual é que está trabalhando nesse instante. Vamos dizer, né, que o médium passista, ele resolveu ir lá no bar, encher a cara e tal, tudo mais, mas no dia dele da passe, estou lá. Ele consegue passar essa energia? Não. Então, simplesmente o espírito que está lá atrás está passando, mas o médium está lá, né? Sem nenhuma crítica, gente, isso acontece, né? É a literatura, a gente vê isso acontece. Mas é amparado e tem o passe misto, é do médium misto e do espírito, tá? Então, depois eu vou entrar naquela questão ainda que você perguntou. Então, como é que tem que ser o doador de passe? Ó, tem vários requisitos. Mas antes vamos saber que nós somos seres imperfeitos, tá? Ah, mas todo mundo tem que ser assim? Vamos procurar ser assim. Vamos nos aperfeiçoar, vamos nos perceber quanto de dificuldade eu tenho para se encaixar nisso. Por exemplo, ter o estudo do Evangelho de Jesus. Estudo todos nós temos, mas eu venho aqui, né? A Andréia faz evangelho toda quinta-feira, então eu sei. Mas será que eu sei colocar em prática? Né? Esse é o mais difícil. Então, o que é estudar evangelho e colocar em prática? É calar nos momentos que somos instigados. Quando a gente é provocada, eu sou tão nervoso, imagina que eu vou deixar passar isso. Né? A maioria de nós somos assim, ainda somos muito imperfeitos. O meu ego sobe. Imagina que o Conrado vai me falar isso. Não vou deixar passar. Né? E ouvir a aflição do irmão. Quem tem ouvido para ficar ouvindo o problema do outro? O problema é dele. Quem mandou ele fazer isso? Depois fica aí jogando um monte de coisa no meu ouvido, né? Normalmente a gente reage assim, não fala para o amigo, não falo para o Érico, por que você me traz tantos problemas? Não falo, mas às vezes a gente pensa, né? Então é nesse sentido. Perdoar quando a insensatez nos atinge. Quando é que nos atinge a insensatez? Quando o outro faz injustiça. Eu consigo perdoar? Isso aí é seguir o Evangelho de Jesus. Então quer dizer que para eu doar passe eu tenho que perdoar todo mundo. Isso que eu estou falando. É o ideal, nem sempre é o real. Deve estar física, psíquica e emocional saudável. Fisicamente é o quê? Um alimento simples, mas nutritivo. Mas o que é alimento simples? 3 horas antes de dar passe, você não pode encher a pança, né? Como diz. Comer uma feijoada, comer um churrasco, né? Mas não consegui evitar. E aí? Eu não vou dar passe? É melhor não, né? Vamos deixar o amiguinho. Né? Nesse sentido. Então, a comida é bem simples nesse dia de doar o passe. Né? Mas tem gente que faz no dia a dia essa comida simples. Sou eu, né? Como diz. E nutritivo. Eu tenho outra dúvida. Sim. Você dá o passe quando você não está energizado positivamente, o que acontece? Não é efetivo ou você passa energia negativa para a pessoa? Não passa energia negativa. Fez uma boa pergunta. Jamais ele passa energia negativa, porque o espírito que está te dando respaldo não permite, inclusive ele é que vai dar, tá? Porque, ainda bem que você perguntou isso, hoje mesmo fui ler, fui estudar exatamente isso. Falei assim, olha, eu não vou tomar passe com aquele rapaz não, que ele faz um monte de coisas erradas, então, não, ele recebe do mesmo jeito, tá?
como diz, é neutralizada essa parte negativa. A equipe espiritual ela é tão sábia, né? Você sabe disso. É por isso que vocês estão aqui recebendo as bênçãos do passe, como ouve aquela música. Olha que não pode usar, né? Álcool tudo bem, mas álcool tudo bem? Não é todo mundo que usa. Não é tudo bem, gente. Foi um equívoco. Álcool, fumo. Cigarro, muita gente... Porque eu já uma vez tomei passe, eu não vou dizer que foi aqui, não, foi outro lugar. Ai, um cheiro, né? Um cheiro. Eu falei, nossa, foi até olhar para o passista. Eu falei, mas eu acho que essa pessoa fuma e pode dar, né? Porque quem fuma não sente o cheiro. Quem não fuma, gente, de longe a mão cheira, tudo, o corpo inteiro. Então, não é por isso só. Porque a gente atrai egrégora dos viciados. É nesse sentido, né? Aí, porque atua no centro nervoso do médium e atrai os viciados do mundo espiritual. Ah, mas então quer dizer que esse viciado vai junto? Não, está impregnado nele. Então, a energia dele não dá para ser uma energia salutar nesse sentido. Sexo promíscuo, né? Ah, porque eu tenho marido e... Não é nesse sentido. Promíscuo é quando você faz com todos, todas e, enfim, de uma forma patológica. É nesse sentido. Atrapalha. Por quê? As energias dos espíritos viciados estão impregnados nele. Né? O André Luiz fala, inclusive, o caso de um médium que ele estava trabalhando na sessão de desobsessão e ele só recebia espíritos meio perturbados, né? Daí o doutrinador perguntou, você está bem? Não, estou bem, por quê? Aí, com o tempo, ele falou, não, é que eu fui num prostíbulo, mas 7 dias atrás. Só que a egrégora veio, né, junto. Então, é nesse sentido, porque a energia não deixa de ser vibração. A parte psíquica do médium passista tem que ser muito bem equilibrada. É uma mente voltada para as coisas elevadas, através dos pensamentos, vontades e sentimentos. Quando é que nós elevamos os nossos, vamos dizer, as nossas mentes? Quando a gente tem um bom pensamento, um bom sentimento, uma boa vontade de melhorar. Tem vezes que a gente não está assim, viu, gente? Porque a gente ainda não santificou, né? Ninguém é santo aqui, ninguém virou um anjo ou arcanjo. Então, nos altos e baixos, no dia que vai dar o passe, a gente tem que tomar cuidado com isso. Emocional. O sentimento nosso gera uma emoção, uma reação. Então, nós temos que pensar, preocupar muito bem com o nosso sentimento, né? Vigiar muito bem o meu sentimento em relação a tudo que me cerca nesse dia, mas de preferência todos os dias. A paciência, benevolência, tolerância, com muito amor, doação. Inclusive, esse é o ensinamento do Mestre Jesus, né? Que ele sempre fala, qual é a verdadeira caridade? Quando você tem paciência, benevolência e tolerância para com todos os nossos irmãos que são ainda imperfeitos. Por isso que se torna um amor, doação. Passe é amor, doação. O corpo sadio, mente elevada, emocional, harmonizada, vai se tornar um bom passista. Agora o beneficiário, quem está recebendo o passe, a pergunta sua, né? O que recebe o passe, que vai lá na mesa, lá na câmara de passe, ele tem que estar bem concentradinho e aberto para a vontade de receber. Aí está curar, né? Mas é receber essa energia de doação. Muitas vezes a gente não consegue ficar assim, né? Senta lá, ai, aquela conta que eu tenho que pagar, aquela feijoada que eu deixei lá no fogo, enfim. Todos os outros pensamentos, menos que eu estou dentro de uma câmara de passe para receber essa doação. Agora, alguns conseguem, né? Quem faz meditação toda manhã consegue ter essa postura. Quem faz meditação aqui? Você também? Uca, bom, muito bom, bom mesmo, viu? Então, gente, meditar é um exercício contínuo. Hoje eu faço, amanhã não. Depois de amanhã. Hoje estou com problema, vou fazer.
Não, é como se fosse comer, né? Isso nos facilita receber também essa energia e sentar lá, ficar bem quietinho, calminho, sabendo que tem toda a equipe espiritual nos doando. Esforçar-se para vencer as imperfeições morais. Quem recebe também tem que se esforçar para que o seu comportamento seja adequado para ser um bom receptor. E combatendo o quê? Principalmente diz que são as mazelas da nossa humanidade, são 2 elementos, né? A grande chaga da humanidade, orgulho e egoísmo. Então, à medida que a gente não consegue ter essa perfeição moral, a gente não conseguiu trabalhar com o nosso orgulho e o nosso egoísmo. É no sentido negativo, não é no sentido positivo. Falar, mas quer dizer que eu não posso ser... mas orgulho e egoísmo tem lado positivo? Às vezes, para você competir para o trabalho, né, você usa, mas só que né, descarta rapidamente, porque ainda não deixa de ser a chaga. Nós temos que nos melhorar enquanto seres em busca do aprimoramento. Tá? O sentimento de ódio, vingança, ciúme, maledicência, etc., que ninguém tem, né, esse tipo de sentimento. Com toda certeza. Né? Mas tudo isso que nós temos que conhecer em mim que eu tenho. No momento que eu falar, mas eu não tenho nada disso, pronto, já esqueceu que você tem essa sombra interna. Como é que eu vou trabalhar essa sombra dentro de mim se eu recuso isso em mim? Né? Então tem que olhar para essa sombra, falar, olha, orgulho, egoísmo, maledicência, ódio, eu sei que você está aqui em mim, mas eu posso te lapidando aos poucos, todos os dias, exercitando, né? Através de estimular o nosso amor interno, nosso Deus interno. Então, para que os fluidos benéficos, né? Continuem por mais tempo no fisiopsíquico, atingindo as células para renovação. Para a gente poder fazer perdurar esse tratamento, nós temos que cuidar depois que saiu daqui também. Depois acho que eu vou na balada, eu vou tomar uma cervejinha no bar, eu vou fazer não sei o quê, né? Tem vários projetos muitas vezes. Aí tudo que você recebeu simplesmente se anulou, porque é uma vibração, é uma energia. Atingindo as células. O Divaldo Franco diz o seguinte, né? Porque ele fala que passe é uma doação de amor. Então, uma época que ele teve câncer na próstata, ele conversava com as células dele, principalmente na hora que tomava passe. Falou, olha, meus amiguinhos, esteja bem, eu amo vocês, fiquem felizes, não precisa inflamar, não precisa ficar com esse sentimento. Aí ele conversava, que uma vez ele foi ao médico, falou, cadê aquela célula que estava, né, se tornando maligna? Falei, não, eu mentalizei. Aí o médico falou assim, você está louco, né? Como? Mentalizou e conseguiu sanar tudo isso? Consegue. Então, na hora que a gente está recebendo o passe, né? Está lá alguém doando passe, você pode mentalizar, você tem alguma célula cancerígena, ou você tem uma dor de cabeça, você tem fibromialgia, você tem um problema no pulmão, você pode mentalizar, agora estou recebendo essa bênção, esse medicamento, meu pulmão vai melhorar, tudo vai melhorar porque eles estão me ouvindo. Vocês sabem que nós temos 10 trilhões de células no nosso corpo, né? Dentre 10 trilhões de células, tem mais de 1000 mitocôndrias. Mitocôndrias é o quê? É o pulmão das células. Se o mitocôndrias estiver desorganizado dentro da célula, gente, no fim, vai se transformando essas células em células cancerígenas. Eles têm um comando totalmente errado, que eles começam a aumentar de tamanho, começam a pegar os outros que estão lá no vizinho, falou, vamos agora, porque o dono aqui é totalmente meio louco, né? Nunca manda energia boa para nós, nunca conversa com a gente. O André Luiz, ele fala que células são animálculos, quer dizer, é um serzinho pequenininho,
que se a gente falar, ele até sorri. Oba! Se a gente ficar nervoso, bravo, fala assim, vixe, esse dono está bravo, então eu também vou ficar bravinho. Aí se transforma em outras células malignas. Gente, eu não estou viajando na maionese, viu? Isso é uma literatura do André Luiz. Quem lê André Luiz sabe disso, né? Sim? Outro, eu não conheço tanto texto realmente bíblico, mas eu imagino que Jesus, por exemplo, se ele chegasse somos semelhança de Deus, né? Então, ele não chegava de repente num bar ou num prostíbulo e aí a dúvida, ele conseguia energizar independente da vontade dele, ele não conseguia pelo menos deixar uma egrégora cuidando especialmente daquele lugar e a gente não consegue repetir isso, ou eu estou maluco? Jesus tinha um magnetismo que envolvia o planeta Terra. O Chico Xavier tem um magnetismo que atinge os 20 quilômetros. Nós temos um magnetismo que é 10 centímetros. Nós, humanos. Entendeu? Então, Jesus, ele curava, naquela época não se chamava de passe, era imposição de mãos. Você pode ver que Jesus nunca ficava com as duas mãos, é só uma mão assim no coronário, né? Ficava assim. Só o fato de fazer isso já estava curando, com os olhos, com as palavras, Jesus curava. Mas Jesus dizia para nós, vós sois deuses. Vocês podem fazer muito mais do que eu faço. Quer dizer, a sua fé te curou. Isso, porque ele falou que, na verdade, não foi ele que curou. A fé do outro, aí é o beneficiário. Mandatório, você falou que ele fazia? Ele mandava... Ele emanava isso. Naquela época de Jesus não se chamava passe, era imposição de mãos. Mas Jesus curava, né? Tirava da terra lá, punha a saliva, colocava nos olhos. E a pessoa começava a enxergar, começava a andar. Lepra, então, ele transmutava toda a pele pelo magnetismo que ele tinha. Porque Jesus é médium de Deus, né? Ele tinha todo o poder, sim. Se ele foi crucificado, era a missão dele. Não é porque ele não podia deixar de ser crucificado. Falar, você não vai me crucificar, porque ele tinha todo o poder para dizer tudo isso. Mas ele não quis dizer isso. A missão dele era essa, tá? Porque se ele não tivesse sido crucificado, a gente nem lembraria dele. Exato. Ele era o cordeiro que veio para esse fim. Isso, para nos ensinar, né? Porque todos nós estamos na sombra. Da sombra que nós ainda não conseguimos vislumbrar um pinguinho de luz, né? A ponta da luz. Então, olha, o passe onde a espiritualidade está lá presente, né? Vocês estão vendo? O médio está lá dando passe, todo médio, bem equilibrado e tudo mais, mas a equipe espiritual sempre está. Aqui, nessa imagem, é um ser de luz, mas tem sempre toda uma equipe espiritual. Atenção, aquela de beneficiário. Ele recebeu o passe, voltou para casa, entrou na briga, ele alterou o humor dele, começou a xingar o cachorro dele, enfim, fez um monte de coisas. Então, se ele volta a ser assim após o passe, desvitaliza-se novamente. Toda a energia que você recebeu, simplesmente você anula, você, né? Porque o pensamento é uma vibração, a atitude é uma vibração nossa. Então, permanecer na oração, depois, quer dizer que vocês todos hoje têm que orar, né? Depois que receberam o passe. Permanecer na oração, no hábito de boas leituras e conexão com a espiritualidade e na postura de gratidão. A gente tem que agradecer, né? Imensamente. Olha, que bênção de luz, né? Como diz aí, que bênção de luz que a gente recebeu. Não é todo mundo que consegue. Nessas horas, muitas pessoas estão na novela, estão lá lendo jornal, vendo jornal. Então, tudo isso não deve fazer, não é nesse sentido. Mas quando a gente vem buscar a bênção, a gente está recebendo. Ou vocês acham que não estão recebendo? Mesmo aqui vocês já estão recebendo, né? Isso, exatamente, certo. E porque você captou a influência potencializadora dos espíritos amorosos e sábios que operam sob a inspiração de Deus. Porque a inspiração maior vem de Deus. Tudo isso é o legado de Deus, é o Deus que, através de Jesus, está ensinando esse caminho de
sairmos dessa escravização da matéria. Eu sempre falo para vocês, né? Nós estamos num mundo materialista, hedonista, onde o que vale é buscar poder, dinheiro, fama. E a gente esquece. Então, nessa hora, tomar passe, imagina. Vou lá no centro, ficar sentada ouvindo essa daqui falar, né? O tempo todo. Não tem nada a ver comigo, né? No mundo materialista, se processa dessa forma a nossa caminhada, da nossa existência. O passe recebido com fé irradia-se por todo o organismo, tá vendo? Então, o receptor de passe também ele tem que receber com muita fé. Isso é ouvir. O passe, quando vocês recebem, geralmente de mãos, né, para cima, recebendo energia, não precisa fazer aquela concha, falar, eu vou receber um monte de energia, eu vou jogar. Não. Calma, fechando os olhos, coluna ereta, né, não cruzando as pernas e receber. Dessa forma, a primeira imagem, ele está recebendo totalmente. E a criatura que descrente, não estou muito acreditando nisso, não, imagina. A Célia me dando passe, que eu acho que a Célia não tem condições de dar. Tem gente que não está recebendo e fica questionando, falando por dentro. Aí, como que fica a energia? Vem e bate aqui e volta. Então, depende da gente também nesse sentido. Jesus, vamos falar um pouco de Jesus, né? Com o gesto, toque, preciosa força de suas palavras, sua postura, que eu falo que o magnetismo dele percorria o planeta Terra todinho, de tão grande que era, sobretudo com seu amor irradiante, o amor dele irradia. Desbloqueava a alma humana de seus conflitos e dores e principalmente inspira coragem isso é importante, para os doentes assumirem o comando de suas vidas, sempre dizendo, vá e não peque mais, a tua fé te curou. Então ele não diz que ele que curou, ele podia, mas ele falou, você soube assumir, teve fé de que eu poderia trazer essa energia de luz e você se curou. Só que o que ele disse depois? Vá, mas não erra mais. É que normalmente, até aqui mesmo, né, a gente recebe o passe. Estou tão doentinha, acho que vou me curar isso, aquilo. Depois de uma semana, está fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos nocivos, né, não saudáveis. Todos nós somos humanos e sabemos disso, mas vamos lutar para que isso não nos perturbe, né? Tentações nós temos, porque a tentação está aqui dentro da gente. Aquilo que nos tenta é aquilo que eu dou valor, tá? Então, nós temos que nos conhecer primeiramente para que tudo isso não vai me afetar. E aquilo me afeta, mas eu sei trabalhar. Então, essa escolha, essa decisão, esse discernimento é de supra importância, muita importância. A conclusão disso tudo, né? Então, eu já falei para vocês, eu não vou ensinar técnica, eu não vou ensinar nada. É exatamente a conduta moral nossa de estarmos diante da terapia do passe. Quando recebemos o passe, vocês já têm prova, né? Vocês já receberam muitos aqui, alguns ainda não, depois que vocês vão receber. A mente fica reanimada e reergue as vidas microscópicas, que seria o quê? As nossas células, moléculas, elétrons, nêutrons, prótons, vocês sabem que nós carregamos tudo isso, né? Então, esse mundo microscópico também recebe junto. Não é só euzão aqui, eu grandona aqui recebi tudo. E tudo que está dentro, por isso que realinha, reorganiza, reequilibra. Por isso que minha dor de cabeça foi embora. Só que depois, se continuar fazendo as mesmas coisas, retorna tudo de novo. Porque tem gente que fala, não, porque o passe dela foi melhor, é mais forte, o passe dele não, foi fraco, por isso que eu voltou a dor de cabeça, né? A gente tem uma mania de ficar achando que sempre é o outro. Então, não, é nesse sentido.
tá? Porque essas células compõem o nosso templo, é o nosso corpo, edificando valiosas reconstruções para posteriormente poder ajudar a nós mesmos. Então, quem é que vai ajudar a nós mesmos? Como disse, né, quando a gente toma passe, é a gente mesmo. Se eu me preocupo com as minhas células, se eu tenho uma doença aqui que me faz doer todos os dias, né, que é um alerta, falo assim, ó, cuida de você. Doença é a mensagem dos deuses, né, fala o psicólogo Jung. Então, está avisando de alguma coisa que vocês têm que mudar. Então, olha para dentro de si que você vai achar essa solução. Fala. Mais uma dica, eu vou voltar para casa que, independente daqui eu voltar, é difícil. E aí, o que eu faço nessa situação? Você sabe que... Eu posso chegar lá e não... Sim, você sabe... Isso porque eu também fui incluso nisso, mas assim, eu me incluí, né? Você faz a escolha, né? Mesmo que você for diante de um inferno. O Chico Xavier, né? Ele não ia lá no bar, falou, Chico, mas o que você está fazendo aqui no bar? Ah, mas eu estou aqui para ajudar as pessoas. Ah, mas você nesse lugar e a energia? Não, a minha energia nenhuma, minha mal não pega. Então, você tem que ter essa postura. Então, mas aí eu tendo essa postura, eu consigo, mesmo sem querer, assim, o consentimento das pessoas através de mim ser um porta-voz da egrégora para melhorar no lar, para ir curando ele automaticamente. Exato, exatamente. Particularmente, eu tive visto, é por isso que eu perguntei. Tá. Sim, a escolha é sua mesmo assim, né? Ninguém mora aqui no paraíso. Todos nós, olha, o maior problema que todos nós temos é na família, vocês sabem disso. Família é ajustes, né? Família é começar a conseguir acertar certas questões das vidas anteriores. Então, ninguém pode se dizer, fui num lar maravilhoso, aqui parece um paraíso. Então, você tem que estar vigilante também, né? Então, saber que o passe é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e confiança. Então, isso está delegando para quem está recebendo o passe, viu? Então, nesse momento, já não pode dizer porque é o passista que é ruim, é o passista que é aquilo, é a passista que... né? Cada um de nós temos que assumir a nossa própria responsabilidade com consciência plena, uma consciência amadurecida, uma consciência que nos leva ao caminho que Jesus sempre nos direcionou. Qual é o caminho de Jesus? Amor, respeitar o outro, amar o próximo como a si mesmo. Isso. Tá? Tudo isso Jesus nos colocou em várias outras situações através de parábolas, mas que nós que temos que primeiramente olhar para dentro e falar, eu que vou começar a dar os primeiros passos para esta solução. É nesse sentido, né, que a gente tem que tomar o passe também. Receber a palestra também é a mesma coisa. Vocês sabem que é o tratamento tanto quanto um passe? Na medida que vocês estão sentados aqui, tem gente que dorme, mas fala assim, mas estou dormindo, mas o meu inconsciente está ouvindo? Às vezes sim, mas, né, tem a parte de vocês também. Água fluidificada, para encerrar, todos vocês tomam água fluidificada depois. E vocês acreditam nisso? Nessa aguinha? O mentor do Érico fala assim, né? Porque uma paciente lá veio falar assim, o mentor do Érico falou que eu tenho que tomar água fluidificada assim, homeopaticamente, agradecendo, ter um remédio que serve para o meu problema. Tomo, engulo, percebendo que está entrando, depois tomo de novo, como se fosse o remédio. Tem gente que, né? Quer dizer, nem percebeu o que colocou. Não criticando ninguém. É o ato quase que não consciente, né? Nós somos muito automáticos. Então, até a água fluidificada, nós temos que... Porque é uma água abençoada, é uma água tratada. Mas como é que o espírito sabe que eu tenho dor de cabeça e ele tem dor nas pernas? Gente, a espiritualidade sabe de tudo. Tem a nossa ficha completa. E na hora que você pega água para tomar, o plano espiritual vai colocar ali o fluido,
a energia necessária para ter o problema. Então, porque às vezes a pessoa vai, será que coloca aquela água no meus copinhos e a energia é igual para todo mundo? Não. Na hora que você pega a sua água, por isso que tem que ter cuidado de tomar água homeopaticamente, porque é nesta hora que eles vão colocar a energia quando chega o problema que você tem. Exatamente. Tá vendo, gente? Não é igual para todo mundo, não, viu? Recebe na medida certa da necessidade. Exatamente. Tá? Então, porque falta... Eu estou dando essa palestra exatamente porque falta certas orientações, né, das pessoas que nunca receberam o passe. Eu vim de uma igreja que não tinha nada disso. O que é isso? Né, já me perguntar, e essa água? O que é isso? Toma água em casa. Não precisa, né? Não tem tanta importância. Mas tudo tem um sentido, significado, principalmente aqui nós estamos dentro de uma dimensão onde 80% é a espiritualidade trabalhando. 20% somos nós, encarnados, trabalhadores, ou né, vocês que vêm para receber a bênção. Tá? Então, também as pessoas que vêm receber o tratamento de quinta-feira, estão trazendo água para fluidificar e levar para casa e tomar, não é isso, vocês? Só que se essa água ficar num ambiente onde toca aquela música rock, não sei das quantas, né? Não sei que... funk, sei lá o quê, dia inteiro, ficar na frente da televisão, onde fica aquelas jornal da Atenas, sei lá, eu não tenho nem televisão, gente. Cidade Alerta, e a água lá na frente, gente, essa água fluidificada. Vocês já ouviram a experiência do Masaru Emoto? Que coloca água e a molécula da água vai modificando o formato. Quando você fala palavras de ódio, a água fica totalmente disforme, a molécula da água. Alguém já viu, né, sobre esse Masaru Emoto? Isso. Então, quando você fala gratidão para a água fica com um formato assim de estrelas, coisa mais linda, maravilhosa. Cristais de água. Cristais de água, exatamente. Né? Isso, não são as palavras, são as energias que vão fazendo, os pensamentos também. Então é a mesma coisa, vocês levam garrafa de água fluidificada para tomar durante a semana. É um remédio, aí vocês colocam na frente de algum lugar que só fala palavrão, né? A água, ao invés de ser fluidificada, modificada, vocês tomaram algum veneno. Aí fala assim, eu vim aqui, mas não fiz nada, essa água estava com uma dor de cabeça, tomei água, ficou pior a minha dor de cabeça. Então tem que saber onde vocês estão colocando, tá? No lugar harmonioso, de paz, e principalmente ler alguma coisa assim bonita, boa, né? Uma mensagem edificante, para poder tratar esta água, tá? Tem que beber igual aquela breja gelada na praia, então Mas não era dele, mas entendi a ideia. Então, mas é isso, gente. Já são 8h10, né? Então a gente encerra. Tem alguma dúvida? Tá tudo claro para vocês? A partir de segunda-feira que vem, vocês já vêm com outra cabeça. Fala, deixa eu receber o passe tão maravilhoso, né? Já faz alguma oração antes de entrar na cabine. Pode falar, Edson. Por exemplo, eu levo uma água fluidificada para minha residência, mas lá não existe um ambiente que seja harmonioso. Existem todos os cômodos, né? Um ouvindo funk, outro isso, outro aquilo, outro sexo, da frente. Como que faz para deixar essa água, então, protegida? Dizem que é bom deixar no sol. O sol tem uma energia maravilhosa, vocês sabem, de cura e tratamento. Gente, eu faço meditação do sol todas as manhãs. Quem me conhece sabe que eu faço meditação todas as manhãs, né? E no sol você coloca mais onde? Mas tem música que atinge aquele espaço. Não tem problema, coloca perto de umas plantas, né? Lá, com toda certeza, a energia é outra. Porque nós também precisamos dessa energia da terra, energia da natureza, das plantas, da terra que vem, né? Vem toda uma energia debaixo da terra para nós. Tanto é que nós temos o chakra básico que é aberto para baixo e chakra coronário aberto para cima.
Então, essa energia, você pode fazer isso, né? Claro, o ideal seria que não tivesse nada disso, mas na falta de, tem toda a natureza. Pode falar. Posso falar? Duas coisas. Essa questão da água, né? Levar água, eles falam o seguinte: você pode escrever palavras boas e bonitas e belas e colocar embaixo no água. Tá? Você pode ler um salmo, né? Você pode fazer uma oração para a água também, você está energizando. Muito bem. A sua energia fazendo, né? Isso. Você está trabalhando a água e está trabalhando o seu ser. Vocês falam mais sobre glândula pineal, os filhos da luz, os filhos do sol, ou nem de um? Tem várias palestras que a Georgia fala sobre a nossa glândula pineal, né? Também que a gente tem que desenvolver. Ah, tá vendo? Quando nós tivermos a palestra, não sei se você vem sempre. Ah, tá aí no canal do YouTube, que a Georgia sempre fala sobre a glândula pineal. Tem alguns outros palestrantes que falam. Então, olha o nosso canal também. Tem muitos ensinamentos aqui que, né, é muito expandido o conhecimento. Pode falar você. Não, eu ia só fazer um complemento que o colega acabou fazendo da mesma forma. Ah. Lembrando que tudo é pensamento. Seu corpo é 80% de água. Exato. Então, se você estiver pensando, o que você pensar, você vai transformar aquilo em você. Inclusive na água, o ambiente da sua casa é denso, é tumultuado, tem briga, tem discussão. Mas você está ali equilibrando com o seu pensamento, tentando manter a casa em ordem com a sua forma de pensar, o seu jeito de agir, você também vai atingir as pessoas que estão próximas de você, inclusive a água dos seres que está nas pessoas, nas plantas, no ambiente, no ar. Então, se a casa estiver ruim, pensa positivo, pensa em Deus, que tudo melhora. Exatamente. Boa orientação, tá? Mas aí a pessoa fala, mas com todo esse ambiente eu também fico agitado, também fico nervoso. Não, vamos, é a hora, né, de acalmar. É isso mesmo, 70% do nosso corpo é água. Imagine, a água nossa também deve estar totalmente desequilibrada. Não, a gente não adoece, porque a gente busca outros atalhos, né? Outros caminhos, como ele disse, pensamento, palavras. Coloca a palavra embaixo ou coloca em volta da água, né? Porque a palavra também é uma vibração. A palavra escrita também é uma vibração. De qualquer forma, nós somos o nosso templo. Exatamente. Nós somos o nosso templo, tá? E temos que exercitar isso. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. A flor é magnetizada pela equipe espiritual, então vocês têm que colocar dentro de um copo com água, né? Colocar num ambiente onde vocês... num ambiente ruim, não. Onde vocês possam, com seus olhos, alcançar aquela flor, aquela plantinha, que é aquele presente, né? Vamos dizer, e sempre estar conectado, né? E você vai lembrar do recanto, aquilo que eu recebi o passe lá, eu recebi muitas orientações, é nesse sentido, é um vínculo. Tá? Sim. A minha deixa no quarto. Deixa no quarto? Sim. Mas está tudo bem lá? Tudo bem. Ó. Eu tenho a paz. Que ótimo. Vai trazer paz para você. Isso é bom, maravilhoso. Tá? O que traz de produtivo, o que é bom para você, benéfico para você, faça isso. A minha água eu deixo na cabeceira da casa. Ótimo. Tá bom. Maravilha. Tá, vocês estão conseguindo, né, essa integração com todos esses elementos, esses recursos que vocês recebem. Pode falar. A minha, dessa primeira vez que eu vim, eu estou lá inteirinha. Tá vendo? A energia da sua casa está boa. Graças a Deus. Né? Boas palavras, bons pensamentos, boas atitudes, tudo isso influencia. Porque tem flor que chega lá, olha, no dia seguinte morreu. Veja bem o que aconteceu, né? Tá bom? Então, muita gratidão. E agora vamos encerrar o nosso trabalho de hoje. Pode